Se eu estivesse chegando hoje na Suíça, eu faria diferente. Depois de 1 ano vivendo aqui, muita coisa mudou na minha cabeça e se você tá se planejando para vir morar fora, talvez esse vídeo te poupe dinheiro, tempo e até decepções. Grüezi miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Tami. Eu moro aqui na Suíça há quase 1 ano, vai completar 1 ano semana que vem. E hoje eu resolvi fazer um matcha, sentar aqui. Hoje é sábado, tá nublado, não dá pra fazer muita coisa fora de casa, porque além de estar chovendo, tá com uma névoa de outubro. E infelizmente é julho. Então eu resolvi sentar aqui e contar pra vocês o que eu teria feito de diferente se estivesse começando do zero. E começando pelo mais prático, se você vem sem carro à Suíça e você precisa usar o transporte público, é super importante que você estude as possíveis formas de comprar bilhete aqui, possíveis formas de economizar, porque existem milhares de possibilidades para você economizar com o transporte público, porque não é barato. Para você ter uma noção, uma viagem de mais ou menos 2 horas daqui da minha cidade até o aeroporto de Zurique tá custando em volta de 68 francos sem nenhum desconto. Se eu tivesse estudado melhor o sistema de transporte antes de vir à Suíça, principalmente o meu marido, que veio 2 meses antes de mim, né? A gente teria economizado um bom dinheiro. Não conhecíamos todas as possibilidades que conhecemos hoje e que eu compartilhei nesse vídeo. A gente não sabia que existia o Halfair, por exemplo, como funcionavam as zonas. Então a gente já gastou à toa mais dinheiro do que o necessário em algumas passagens que poderíamos ter economizado. E outro ponto que, por mais que estejamos muito contentes aqui no nosso apartamento, na nossa cidade, meio que caímos de paraquedas, porque o meu marido conseguiu um emprego em Interlaken. Quando começamos a busca por apartamentos, nós percebemos que aí seria quase impossível, e fora que todo mundo diz mesmo que tá cada vez mais e mais difícil, porque tem muita gente chegando e a cidade não tem apartamentos para ofertar, porque os apartamentos estão em Airbnb por ser uma cidade muito turística, né? Quando meu marido começou a fazer a pesquisa da moradia, encontramos esse apartamento que estava num raio maior quando ele fez a pesquisa. No geral, estamos contentes, mas o que teríamos feito diferente, tendo a visão que nós temos hoje, nós teríamos procurado emprego mais próximo às cidades com os aeroportos internacionais aqui da Suíça. Por exemplo, que é Zurique, Genebra ou Basileia. Mais pela logística mesmo de estar próximo ao aeroporto do que qualquer outra coisa. Porque pensando bem, principalmente para você que pretende viajar bastante para outros países, pegar bastante voos, tem que pensar que, por exemplo, aqui na nossa cidade, até qualquer aeroporto da Suíça, nós temos que tomar um trem de 2 horas e sempre é recomendado, né, que cheguemos no aeroporto pelo menos 3 horas antes do voo. Então a gente tem que sempre sair com 5 horas de antecedência de casa. Não que a gente viaje muito, mas pensando bem agora, nós faríamos dessa forma. Procuraremos uma cidade mais próxima a algum aeroporto. Até vimos também cantões, né, como Schwyz ou Obwalden, que fica bem mais próximo do aeroporto de Zurique. E as casas não são tão caras como em Zurique ou como em Genebra. Há cantões com casas em conta e mais próximas aos aeroportos principais. E o terceiro ponto é sobre finanças. Bom, para quem não sabe, eu vivia na Irlanda antes. Então, aí na Irlanda eu criei uma conta no Revolut e fiquei com essa conta por meses depois que eu me mudei aqui para a Suíça.
mas o que eu faria seria transferir o meu Revolut assim que eu tivesse chegado na Suíça para começar a investir esse dinheiro o quanto antes. Por mais que aqui na Suíça não tenha inflação, o potencial de crescimento de riqueza quando você investe em alguns ativos, como por exemplo o SP500, é incrível, né? Se você vê o histórico, vale muito a pena fazer uma conta nesse banco, especialmente para quem quer vir à Europa tanto para morar quanto a passeio, porque ele tem as melhores taxas na hora de você comprar alguma coisa em outro país e também você pode ir convertendo a moeda. Então, por exemplo, se você está pensando em vir para a Europa ou para a Suíça, se você quer juntar euro ou franco suíço antes de chegar aqui, o que é interessante, muitos economistas recomendam você já ir trocando pelo menos pequenas quantias, né? 2 vezes por mês ou uma vez por mês, para quando for trocar não esteja tão alto, e o Revolut vai proporcionar tudo o que você precisa. Eu vou deixar o link de referido aqui embaixo. Não deixe de abrir sua conta porque você não vai se arrepender. É um dos bancos mais confiáveis do mundo e muita gente usa. Eu, por exemplo, deixo meu dinheiro aí tranquilamente. E se você mora aqui na Europa e ainda não tem um Revolut, também usa o link que tá aqui embaixo. E o quarto ponto é sobre idioma. Tudo bem que quando nós decidimos nos mudar para a Suíça, aconteceu tudo muito rápido. Eu estava estudando francês na época, mas depois que o Federico ficou sabendo que tinha algumas oportunidades aqui na parte alemã da Suíça, eu busquei uma professora e comecei a fazer aulas 1 hora por semana, mas eu teria comprado um curso online desde o início e teria estudado pelo menos o básico de forma incessante. Eu sei que é muito fácil falar agora, né? Para você que tá vindo morar na Suíça, já tem ideia mais ou menos de onde quer morar, estude o idioma, porque isso vai te ajudar a conectar melhor. A gente pode se colocar no lugar das pessoas aqui um pouco. Se um gringo estivesse chegando no Brasil agora e tentasse se comunicar com a nossa língua, por mais que não estaria falando da forma perfeita, da forma correta gramaticalmente, pelo menos eu veria essa pessoa de uma forma diferente do que ela tentar chegar falando inglês. Por mais que a língua inglesa seja uma língua internacional, aqui na Suíça muitas pessoas falam essa língua, mas não é a língua oficial do país. Se você quer vir ter menos chances de ser discriminado, de passar perrengue, de passar sufoco, aprender a língua local não é uma opção, principalmente se você vem para trabalhar no serviço ou como eu, como garçom, garçonete, para trabalhar com um emprego onde muita gente aplica e não tem tantos critérios, né? Não tem tantas qualificações, porque a disputa tá bem grande. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter algo que te destaque da maioria. Se você chegar aqui falando um básico de alemão ou até mesmo intermediário, tenha certeza que isso vai te destacar. Eu conheço histórias de pessoas que vieram trabalhar, por exemplo, na área da tecnologia da informação e essas pessoas decidiram não aprender o alemão, mas para elas não foi um problema muito grande porque elas já tinham uma qualificação muito alta. Essa pessoa estava inserida numa área onde a maioria falava inglês. Então aí não foi um problema para essa pessoa, ela pôde escolher não aprender a língua. Então, claro que depende muito da situação de cada um, do que cada um quer trabalhar, de como cada um quer viver, se você quer tentar se integrar na sociedade aqui, se você quer ser mais respeitado, se você quer que uma pessoa te trate melhor, estude a língua local, porque isso vai te ajudar muito, até nas coisas básicas, como quando você for ao mercado, quando você for fazer compras, quando você for falar com algum atendente. Até mesmo se você chegar aqui sabendo o básico da língua, tenha certeza que esse choque vai ser bem menor. E também se você tiver filhos, para falar com as professoras da escola do seu filho, para entender como funcionam as burocracias do país. Então, para mim, não é uma coisa opcional. É uma coisa que
Se deve fazer sim ou sim. E o quinto ponto é sobre expectativa e realidade no trabalho. Se eu estivesse chegando hoje, eu teria ajustado as minhas expectativas sobre o ambiente de trabalho aqui na Suíça. A gente imagina que por ser um país tão desenvolvido, um país de primeiro mundo, tudo vai funcionar como deve ser, com base no mérito, na justiça, na empatia, no respeito, mas na verdade muitos problemas que eu vivi no ambiente de trabalho no Brasil e na Irlanda eu também estou vivendo aqui. O ambiente de trabalho nem sempre é justo, tenho certeza que nem toda empresa é assim, mas por exemplo, no hotel em que eu trabalho, tanto eu como o meu marido já conversamos com nossos chefes sobre nos dar um dia de folga juntos, já que é um direito nosso, né, ter 2 dias de folga. A gente não pediu dias fixos e tampouco pedimos 2 dias de folga toda semana juntos. Nós conversamos sobre ter um dia de folga juntos na semana. O meu chefe, que é mais empático, tentou conversar com o chefe da cozinha, né, o chefe do Federico, mas sem sucesso. Faz meses que nós temos no máximo 2 dias de folga juntos no mês. E o problema não é nem porque estamos no verão, porque já teve dias de o Federico estar trabalhando e eu estar de folga e não acontecer nada, não ter reserva, sabe? Agora em junho mesmo, no meio do verão. Então a gente vê que falta um pouco de empatia, de se importar com a vida pessoal do empregado e outras situações que cansam também. Nós vemos pessoas que são próximas dos chefes e têm mais regalias, produzem menos, têm privilégios, enquanto outros que realmente trabalham, que tentam dar o seu melhor, não recebem o mesmo reconhecimento ou não é valorizado da mesma forma. Então a dica que eu deixo é: mantenha suas expectativas no lugar, seja bem pé no chão, não precisa criar ilusões porque é a Suíça, e venha pronto para se posicionar com dignidade e sabedoria. Vai ter muita coisa boa aqui na Suíça, mas também terão desafios e tá tudo bem. Um bom motivo também para você aprender a língua local é ter mais oportunidades de trabalho, né? Se você tá em um local, você não tá gostando, as suas chances de ter outra oportunidade são muito maiores. Essas foram as 5 principais coisas que eu faria diferente se estivesse chegando na Suíça hoje. E se você gostou desse vídeo, recomendo muito que assista esse aqui também. É um complemento perfeito para esse vídeo, porque lá eu falo sobre cultura, regras, custo de vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E se você quer que eu traga algum vídeo aqui pro canal, deixa aqui nos comentários. E se você gosta de ver vídeos sobre vida real no exterior, sobre como morar na Suíça ou turismo na Suíça, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.